Quando o nome de um clube vira verbo cujo significado é sinônimo de catástrofe generalizada, é preciso entender o que ocorreu nesse processo de transformação em referência negativa para que seja possível identificar os fatores que geraram essa alcunha e suas consequências no cenário esportivo, sendo dessa forma possível reconhecer esse fenômeno quando estiver se repetindo com qualquer outro clube, incluindo o seu. Cruzeirar. Toda vez que um clube se vê em grande crise administrativa e técnica, esse termo surge, mas cruzeirar vai muito além de uma gestão desastrosa, e embora possa ser a base da implosão do clube mineiro, o verbo abrange negligência, corrupção, insubordinação, soberba em todas as esferas, distorção de realidade, conivência da própria torcida, que em boa parte não acreditava que isso pudesse estar acontecendo, ou simplesmente não queria acreditar. É realmente bem mais prático resumir tantos acontecimentos, sentimentos e atitudes em um verbo que traduza tão bem tudo isso. Mas hoje, aqui no Trave a Trave, você vai entender o que aconteceu de fato com o time mineiro. Antes de continuar com o vídeo, como eu já comentei na aba comunidade, o canal agora tem um servidor no Discord para a interação da galera. Eu não prometo que sempre estarei lá, a todo momento do dia, mas vou interagir com vocês, então se quiserem participar, é só entrar no link que deixei na descrição e no comentário fixado. E também vou deixar o Instagram do Trave a Trave, que é onde teremos posts de conteúdos exclusivos, como o quadro Times que você precisa conhecer, que vai trazer a história de times tradicionais, mas menos midiáticos de todas as regiões do país. É lá que postarei as artes com os vencedores do prêmio Trave de Ouro, que teve a primeira fase encerrada nessa semana. Então me segue lá para acompanhar mais conteúdos e eu agradeço demais a força que estão dando para esse projeto. A recomendação de canal hoje vai para o Futebol de 4 Linhas, que eu gostei bastante por ter vídeos curtos e bem feitos, e um diferencial é que ele fala sobre projetos de estádios, mostra imagens e é realmente muito bacana. Além de, claro, falar sobre assuntos no geral, como esse vídeo recente do Manchester United, que está muito bom. Não é novidade e nem segredo a qualquer um que o Cruzeiro é um dos maiores clubes do Brasil. Maior campeão da Copa do Brasil, com 6 títulos, tetracampeão brasileiro e bicampeão da Taça Libertadores. Não bastasse isso, conta com uma torcida imensa, além de fanática e apaixonada, se trata de uma das mais assíduas do Brasil, além da tradicionalíssima camisa azul estrelada, facilmente reconhecida em qualquer lugar. Nada disso condiz com a realidade atual do Clube Celeste. O clube conta com um orçamento limitadíssimo, luta para permanecer na Série A e a grande conquista de 2023 foi uma vaga na Copa Sul-Americana apenas ao apagar das luzes do Campeonato Brasileiro. Para que esse contraste seja notado, é necessário entender como começou o declínio do Cruzeiro e as atitudes que foram minando o clube em pontos quase que estratégicos para que, no momento da explosão, não houvesse fuga de emergência e nem volta. Assim como o Lito, do canal Aviões e Músicas, diz sobre acidentes aéreos, eles acontecem por uma cadeia de fatores e eventos que, combinados, geram o desastre. Óbvio que ninguém aqui está comparando a gravidade das situações, mas apenas ilustrando que há um passo a passo muito bem definido para que clubes grandes caiam, e o Cruzeiro seguiu essa receita rigorosamente, tornando o rebaixamento em 2019 mais do que justo e merecido. Analisando o elenco daquele ano, vemos que, em tese, o time celeste não era candidato ao rebaixamento. Nomes como Fábio, Dedé, Thiago Neves, Robinho e Fred eram o carro-chefe de um time que começou a temporada sendo campeão mineiro. Como é sabido, campeonatos estaduais para clubes de maior expressão não devem ter tanto peso a rigor de avaliação, pois o nível de competição geral é baixo. Como o time vinha de 2 títulos seguidos da Copa do Brasil, esperava-se no mínimo uma boa temporada, mas os eventos que se seguiram no decorrer do ano se mostraram surpreendentes para quem não acompanhou tão de perto o Cruzeiro, porém totalmente justificáveis pelas imprudências cometidas pelo clube durante os anos anteriores. A mídia já alertava sobre as dívidas e a gestão duvidosa de Zezé Perrella e Itair Machado, isso há tempos, mas foi só em maio daquele ano, após matéria exibida pela Rede Globo no Fantástico, que a corrupção foi exposta e foi difundido que não se tratava apenas de amadorismo e populismo, mas sim de roubo aos cofres do clube, apontando que as dívidas cruzeirenses já ultrapassavam a astronômica quantia de R$500 milhão. Em campo, o que mais chama a atenção naquela temporada talvez seja a troca de treinadores. Foram 4 no total. A temporada começou com Mano Menezes, que conquistou o Campeonato Mineiro e vencera os 2 títulos da Copa do Brasil. Era um técnico importante para o clube e isso pode justificar sua queda tardia, que aconteceu apenas dia 8 de agosto de 2019, bem depois da metade da temporada. Após um início desastroso no Campeonato Brasileiro, a demissão foi anunciada ainda no Mineirão, após a derrota no jogo de ida
das semifinais da Copa do Brasil daquele ano para o Internacional. Uma semana antes, o time havia sido eliminado também em casa nas oitavas da Libertadores pelo River Plate, algo que nem a segunda melhor campanha na fase de grupos da competição garantiu atenuante na avaliação sobre seu trabalho. É importante notar que, a exemplo dos anos anteriores, o Cruzeiro priorizava claramente as Copas, o que pode ser interpretado como uma maneira de acentuar a cortina de fumaça sobre o que acontecia nos bastidores, uma vez que são torneios que exigem menos constância e regularidade, além de serem mais curtos. Copas geram mais mobilização da torcida, justamente por sempre haver possibilidade de avanço, e embora não se possa dizer que as Copas sejam fáceis de vencer, sem dúvidas são muito mais tangíveis que pontos corridos. Além disso, apesar de possíveis tropeços, já seria garantida alguma renda com bilheteria, direitos de transmissão e engajamento, muito mais do que seria arrecadado num campeonato de pontos corridos, onde claramente o time não brigaria por nada grande. 3 dias após a queda de Mano Menezes, Rogério Ceni foi anunciado como novo treinador da Raposa. Indiscutivelmente, era uma boa contratação, pois Rogério fazia um ótimo trabalho no Fortaleza, tinha boas ideias, era promissor, e isso serviu para dar ao clube um ar de profissionalismo, já que era a hora perfeita para um técnico jovem se provar num clube tão grande. Com o Cruzeiro já eliminado da Taça Libertadores e virtualmente eliminado da Copa do Brasil, o treinador teria como missão livrar do rebaixamento o clube que, prestes a encerrar o primeiro turno do campeonato, ocupava a 17ª colocação na tabela com apenas 11 pontos conquistados. É quase unanimidade entre os cruzeirenses que o trabalho de Rogério Ceni tinha futuro. Mesmo perdendo o jogo de volta contra o Inter no Beira-Rio e sendo eliminado da Copa do Brasil, fez um jogo decente contra o Flamengo de Jorge Jesus no Mineirão, onde saíra derrotado, mas com a sensação de realmente ter competido contra o melhor clube do Brasil na ocasião. No entanto, isso não durou. Rogério sabia que iria encontrar dificuldades em lidar com os jogadores mais cascudos do elenco e quis lidar com isso de maneira profissional a fim de atingir a meta de não ser rebaixado. Esse foi o grande erro, ser profissional onde não há espaço para profissionalismo. As maiores figuras do elenco não compraram as ideias do técnico e nem sua abordagem sobre os jogadores mais tarimbados, sendo que houveram problemas de relacionamento com Dedé, Thiago Neves e Fábio, que eram líderes do elenco. Esse grupo, respaldado pela diretoria, derrubou o Rogério, que não teve sequência e retornou ao Fortaleza. Na tentativa de acalmar os egos inflados e fazer a vontade dos jogadores, a diretoria contratou Abel Braga e sua passagem deixou bem claro que os problemas do Cruzeiro não eram apenas os técnicos ou a diretoria amadora e corrupta. Os jogadores mandavam no time, não recebiam salários e tinham o clube nas mãos. Isso ficou claro no último jogo de Abel no comando contra o CSA. O famoso jogo onde vazou o áudio de Thiago Neves para Zezé Perrella, pedindo para acertar algumas pendências financeiras com o intuito de mobilizar o grupo, pois segundo ele, era obrigação ganhar do clube alagoano. Tudo dito, claro, com um tom de desdém. O próprio Thiago Neves perdeu um pênalti e, embora o rebaixamento tenha vindo apenas na última rodada contra o Palmeiras e sob o comando de Adilson Batista, esse jogo ficou no imaginário coletivo como o jogo que decretou a queda do Cruzeiro para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Afinal, se eles não ganhassem do CSA, pelo amor de Deus, né? Assim como no caso do Santos recentemente, o Cruzeiro fez o combo completo para entrar de cabeça na Série B. Más decisões administrativas desde 2015, gastando dinheiro que não tinha e contratando jogadores de renome, mas descompromissados, troca de técnicos, atraso de salários e uma soberba inexplicável, como se fosse impossível aquilo acontecer com o Gigante de Minas. E bom, o portal UOL fez uma matéria na época perguntando a vários jornalistas o principal motivo que fez o Cruzeiro cair naquele ano, e foi unanimidade a diretoria como primeiro lugar nessa culpa. Alguns disseram que esse foi o exemplo mais claro de como uma gestão afetou a queda para a segunda divisão, mas também citaram os jogadores e a falta de uma postura condizente com o momento do time em campo, o que também vemos no caso do Peixe recentemente. Mas com o Cruzeiro foi pior, até por envolver atrasos de salário. Sempre que um time grande cai, é na última rodada. A definição sempre fica para a última hora, o que é ainda mais cruel com o torcedor, que acredita por 38 rodadas que aquilo não irá acontecer. Os times nunca caem em 19º ou 20º, o que demonstra também como a camisa do clube tem força e como o elenco, mesmo bagunçado e mal administrado, ainda pode render pelo menos a ponto de se manter com sofrimento na elite. E o Cruzeiro chegou para o jogo contra o Palmeiras, no seu estádio, no lendário Mineirão, precisando vencer e ainda torcer para o Ceará perder para o Botafogo. Foi mais complicado que o caso Santos, mas assim como o Gigante da Vila, nenhum dos resultados necessários aconteceram. E no intervalo do jogo, com o Palmeiras já vencendo por 1
1-0, os protestos começaram nas arquibancadas e ao término do jogo, cadeiras passariam a voar pelo Mineirão. Os anos de 2020 e 2021 provavelmente foram os dois piores da história do clube, não apenas não tendo conseguido acesso, como também tendo corrido risco de rebaixamento à terceira divisão nacional. Os elencos continuavam caros e ineficientes, causando a impressão de que a diretoria acreditava que quaisquer jogadores contratados seriam capazes de garantir o acesso apenas por ser o Cruzeiro, gastando muito dinheiro e sem arrecadar com bilheteria. E também vale ressaltar que muitos portais colocaram o ano de 2019 como o pior para um grande cair. Isso porque, antes desse ano, os clubes que caíam para a Série B recebiam um valor meio que como se estivessem ainda na Série A, e isso ajudava bastante a se reestruturar e fazer o bate-volta, cair para a Série B, mas já voltar no ano seguinte, como aconteceu com o Corinthians, por exemplo. O cenário só começou a mudar quando o Ronaldo tornou-se, através da SAF, dono do clube. O time foi reformulado e mesmo ídolos como o Fábio deveriam se adequar ao novo teto. Assim, o Cruzeiro fez uma ótima campanha na Série B de 2022, tendo garantido o acesso com várias rodadas de antecedência, e jogadores e treinadores foram pontualmente contratados, e entre erros e acertos, agora a Raposa parece estar se reerguendo aos poucos de maneira segura e mais profissional, para que em breve volte a brigar por protagonismo no cenário nacional, como os torcedores e os rivais se acostumaram ao longo da história. O conteúdo deste vídeo tenta expor a você do que se trata cruzeirar, e num cenário nacional cada vez mais estreito e competitivo, cabe a você, torcedor, entender o que de fato é bom ou ruim para o seu clube, quais críticas são construtivas, ainda que sejam duras, e apoiar sempre a instituição que você ama, e jamais idolatrar diretores ou jogadores e treinadores antes que a história esteja totalmente escrita. Por esse vídeo é isso, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for um inscrito, deixe um like e comente aí embaixo o que você acha sobre essa situação do Cruzeiro, ou pode comentar qualquer outra coisa que você quiser, porque o seu comentário realmente ajuda demais o vídeo. Também queria te lembrar para acessar a descrição ou o comentário fixado e entrar no servidor do Discord e me seguir no Instagram, e nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.